Entrevistas, entretenimento, diversão. Xadrez Piraí, o seu lugar é aqui. E aí galera, Xadrez Piraí na área. Sejam todos muito bem-vindos ao Charcast, o podcast de Xadrez Piraí. O nosso convidado de hoje é diretor de esportes da Paraná Esportes, do governo estadual do Paraná. Estamos falando de Cristiano Barros Homem Del Rey, que é graduado em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná e é especialista em gestão esportiva pelo Instituto Olímpico Brasileiro. Trabalha no estado do Paraná desde 1987 até a data de hoje, ocupando desde 2017 o cargo de diretor de esportes da Paraná Esportes. É professor do curso Lato Sensu da UEPG, Gestão Pública do Esporte, gerente geral de instalações do Centro Aquático Maria Lenk e Arena Olímpica do Rio do Comitê Organizador dos 31º Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 2016, de outubro de 2014 a setembro de 2016. Foi funcionário do Comitê Olímpico do Brasil de outubro de 2005 a outubro de 2016, como supervisor de esportes na Gerência Geral de Juventude e Infraestrutura. Também integrou a missão brasileira nos 30º Jogos Olímpicos de Verão, Londres 2012, Centro de Alta Performance Time Brasil. Integrante da missão brasileira nos 16º Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, em 2011, e no Centro de Treinamento de La Loma, em São Luís Potosí, no México. Também auxiliou na coordenação das Olimpíadas Escolares e Universitárias de 2005 a 2011. Coordenador operacional de hospedagem, transporte e tickets durante a 29º Jogos Olímpicos de Verão em Pequim, 2008. Então, temos a honra e a alegria de entrevistarmos Cristiano Del Rey, onde a gente vai conversar sobre gestão esportiva, sobre jogos oficiais do Paraná, e vai ser uma conversa muito bacana. Lembrando que, além do nosso canal no YouTube, você também poderá acompanhar essa entrevista na plataforma de áudio de sua preferência. Seja bem-vindo, Cristiano Barros Del Rey, das grandes personalidades aí da gestão esportiva no estado do Paraná. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite aqui, Cristiano. Obrigado, Maurides, é um prazer a gente poder estar aqui falando um pouquinho de gestão esportiva, principalmente hoje, estando à frente aí na diretoria de esportes do Poder Público do Estado, e vamos tocar a conversa aí. Eu acho que vai ser bem produtiva, bem bacana para todos. Vamos lá, você nasceu em Brasília, né, Cristiano? Eu sou natural de Brasília, fui para lá em 1900, fui para lá não, minha família foi para lá em 1959, minha avó, à época, era secretária da presidência, Juscelino, e aí acabou migrando para Brasília em 1959, a preparação da chegada do governo federal, e aí minha mãe era noiva do meu pai à época, foi para Brasília e acabamos toda a família nascendo em Brasília, né? Minha irmã em 62, 63, eu em 64, todos naturais de Brasília. E aí você ficou tempo suficiente lá em Brasília para ter o teu primeiro contato com o esporte e tal, ou já foi viajando pelo Brasil até parar aqui no Paraná? Não, meu primeiro contato foi lá, eu fui atleta, eu tinha um tio que era professor de educação física, e ele foi, assim, o meu incentivador desde pequeno a procurar uma atividade esportiva, né? Lógico que os maiores incentivadores foram meus avós e meus pais, principalmente minha mãe. Acabei fazendo saltos ornamentais, é um esporte que não é um esporte culturalmente muito divulgado no país, e fiquei até 1979 em Brasília competindo, competições nacionais, convocações para seleções nacionais, treinamento de seleções nacionais, e quando eu vim para o Paraná em 1979, o clima me expulsou da modalidade. É uma modalidade que é feita em água, em piscina e céu aberto, e eu cheguei aqui no Paraná em julho de 79, no inverno, e já de cara quis saber um lugar para treinar saltos ornamentais com 14 anos, né? E fui no Colégio Estadual do Paraná aqui, procurei o professor Gilberto Canestraro, à época, fui treinar saltos ornamentais, e na primeira semana eu peguei pneumonia. Aí eu vi que não dava mais para seguir carreira aqui no Paraná, não tinha condições climáticas que propiciassem isso.
Nossa, imagina, é uma mudança brusca, né? Mais ou menos quando você está dentro ali numa sala com ar-condicionado e sai, né? É uma mudança bem brusca mesmo. Foi bem. Mas, enfim, coisas que a vida nos oferece, né? São obstáculos aí, desafios. Não me fez desistir da carreira, né? Eu continuei ligado no esporte, acabei migrando dos saltos ornamentais, apesar de ser muito baixinho à época, acabei indo para o voleibol de forma no mundo escolar, né? E aí acabei fazendo a faculdade de Educação Física, já saí da faculdade para a área de gestão, né? Recém-formado, eu já entrei na Paraná Esporte através de concurso, e aí foi o avanço dentro dessa área de gestão esportiva. Você como tem uma larga experiência em gestão esportiva, e já foi convidado para vários eventos, inclusive participação na organização de Olimpíadas e tal, e também já participou de vários Pan-Americanos. Como surgiram esses convites, Cristiano? Assim, como que chegaram, Cristiano, a gente está precisando de um profissional com o teu perfil. Bom, eu construí toda a minha carreira de gestão esportiva dentro do governo do Estado do Paraná, com algumas participações em federações esportivas na área de direção técnica, mas a minha história ela se construiu dentro do governo do Estado do Paraná em 1987, iniciando em 87, na antiga Fundação de Esportes, como técnico desportivo, e aí eu vim na carreira, né, dentro da Fundação de Esportes, depois de técnico eu passei a ser coordenador de departamento, aí fui assessor de diretor de esportes, e aí quando eu estava nessa área, nessa função, eu recebi um convite para ir para o Comitê Olímpico do Brasil, à época Comitê Olímpico Brasileiro, para a implantação das Olimpíadas Escolares e das Olimpíadas Universitárias em 2005. E eu aceitei esse desafio, peguei as licenças que eu tinha no Estado, enfim, todas as condições para não me desligar do Estado e efetivamente fui para o Rio de Janeiro, para o Comitê Olímpico, e aí lá eu tive essa oportunidade de estar como funcionário do Comitê Olímpico, estar nos Jogos Pan-Americanos e nos Jogos Olímpicos 2008, 2012, pelo Comitê Olímpico, e 2016 pelo Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos, né, que são funções diferentes. Quando você vai pelo Comitê Olímpico, com a missão do time Brasil, você tem um papel diferente de quando você organiza os Jogos Olímpicos, né? Então, eu tive nesses 3 ciclos olímpicos, 8, 12 e 16. 8, eu fui fora da missão, eu fui integrando um trabalho de suporte e assessoria às pessoas que chegavam antecipadamente ou que saíam de Pequim, fazendo o atendimento de parte dessa delegação fora do período competitivo delas. Né? Em 2012, eu já fui fazendo parte da missão, integrando o Centro de Treinamento do Time Brasil, que foi montado no Crystal Palace, em Londres. E em 2016, eu saí em 2014 do Comitê Olímpico do Brasil e migrei para o Comitê Organizador para estar trabalhando diretamente como gerente-geral do Centro Aquático Maria Lenk e da Arena Olímpica do Rio, onde nós tivemos nado sincronizado, polo aquático e saltos ornamentais no Maria Lenk, e as ginásticas seguida do basquetebol em cadeira de rodas nos Jogos Paralímpicos em 2016. Junto com isso, em 2007, eu tive nos Jogos Pan-Americanos Rio 2007, não com a missão, mas como parte do comitê organizador, apesar de estar ligado ao Comitê Olímpico, a nossa área acabou assumindo a área de gerência geral de rádio e televisão, de transmissão dos Jogos Pan-Americanos Rio 2007, à frente o Edgar como gerente geral, e eu acabei assumindo a gerência de serviços de rádio e televisão que transmitiram todas as imagens dos Jogos Pan-Americanos de 2007. E aí, em 2011, eu estive em Guadalajara, não efetivamente em Guadalajara, mas no centro de treinamento que nós montamos em São Luís Potosí, no México, na altitude, de preparação de várias delegações, várias modalidades esportivas que faziam a sua aclimatação para depois descer para Guadalajara para participar dos Jogos Pan-Americanos no México. Nossa, impressionante. E falando ainda de Olimpíada, você foi um dos condutores da tocha olímpica, né?
Eu dentro do comitê organizador, eles fizeram uma votação, né, entre os funcionários que tinham interesse. Eu fui um dos 50 funcionários mais votados dentro do comitê organizador, que tinha lá quase 2.000 funcionários à época, e aí eu tive o privilégio de fazer a tocha, né, de conduzir a tocha. Aí foi feito um sorteio por cidades no Brasil inteiro. Eu fui sorteado para Foz do Iguaçu, e aí um outro amigo do comitê foi sorteado para Curitiba, aí nós conversamos, eu expliquei a situação por ter a família em Curitiba, ter construído minha carreira, né, aqui em Curitiba. Já foi muito legal de ter sido sorteado para dentro do estado, em Foz do Iguaçu, mas aí nós conseguimos fazer essa permuta. Ele não conhecia Foz do Iguaçu, então juntou a vontade... Útil ao agradável, né? O útil ao agradável, exatamente. Ele acabou indo para Foz do Iguaçu e eu acabei vindo para Curitiba conduzir a tocha. Fui um dos condutores, né, da tocha em Curitiba, que tiveram mais de 200 condutores em Curitiba. Cada condutor conduzia em torno de 200 a 250 metros, a 300 metros da tocha, e eu tive a oportunidade de conduzir a tocha aqui em Curitiba. E mesmo alguém do esporte, né, que tem uma grande experiência no esporte, quando foi essa confirmação de você conduzir a tocha olímpica, e a hora que você chegou para essa condução, dá um certo nervosismo, um frio na barriga, assim, como é que foi? Muito, muito. É uma emoção muito grande. A gente, quando teve a oportunidade agora de acompanhar os Jogos de Tóquio, a gente começa a verificar e se vê em tudo que nós fizemos, né, na preparação para Rio 2016, na realização dos Jogos. E a gente, todo ano, as mídias sociais nos lembram, né? Ela tem esse perfil, né, de nos lembrar, e a cada ano ela me lembra da Corrida da Tocha, com as fotos, com as imagens. E aí eu lembro, né? E é extremamente emocionante você resgatar na sua memória essa lembrança, que é bastante significativa, eu acredito, para mim, como coroamento, né, e representatividade da importância que o esporte tem na minha vida e do que eu pude contribuir com o esporte dentro dessa minha carreira profissional desde 1986. Cristiano, uma curiosidade minha, claro, eu poderia dar um Google e tal, mas vamos conversar com quem é da área ali, que está lá dentro, que participou. O que faz que um esporte se torne olímpico e deixe de ser olímpico? Por exemplo, no programa olímpico em Paris, né, em 2024, o karatê vai deixar de fazer parte do programa olímpico, mas vai entrar o breakdance, por exemplo, né? E uma coisa que sempre a gente fica pensando, que é um dos esportes mais populares do Brasil, por que o futsal não faz parte das Olimpíadas? O que precisa para uma modalidade ser colocada ali no programa olímpico de uma determinada edição? Bom, existe algumas considerações para a entrada e saída de modalidades do programa olímpico, né? No Rio 2016, nós não tivemos nenhuma modalidade optativa ou apresentação. Agora, em Tóquio, nós tivemos as modalidades de skate, escalada, surf, softball, beisebol e karatê. 3 delas foram por indicação do Comitê Olímpico Internacional, aprovada em Assembleia, e que permanecem para Paris, né, que é o skate, escalada e o surf. Essas 3 modalidades continuam para Paris, e o softball, e o beisebol e o karatê foram modalidades solicitadas pelo Comitê Olímpico japonês, né, pelo país sede, né. Como os jogos encerram ali e não houve uma confirmação por parte de Paris para a continuidade dessas modalidades, então elas são retiradas do programa, essas 2 modalidades, essas 3, né, o beisebol no masculino, o softball no feminino e o karatê, e as 3 que foram indicadas pelo Comitê Olímpico Internacional continuam no programa e provavelmente eu acredito que elas devam ser oficializadas. Elas passam de ser uma modalidade de apresentação e provavelmente elas devem compor o programa oficial a partir de 2028 já. Elas ainda estão numa caráter apresentação para Tóquio, para Paris. A gente já identificou que foi uma participação extremamente positiva, né, a entrada dessas modalidades, as características que elas trazem, o alcance que elas têm sobre a juventude, e isso é
uma questão que está sendo muito bem trabalhada e procurada pelo Comitê Olímpico Internacional, o resgate dos valores olímpicos e a apresentação dos valores olímpicos através dessas modalidades à juventude. E o breakdance, que entrou como modalidade também inserida, eu não sei agora te afirmar se foi por solicitação de Paris ou se foi por indicação do Comitê Olímpico Internacional, também voltada a esse nicho da juventude, né? O breakdance hoje ele tem muita relação com a juventude no mundo todo, e como Paris tem essa relação não só com o breakdance, mas também com o parkour, né? Acabou entrando aí o breakdance nessa modalidade, e também atrelada a tudo isso, tem a questão da Agenda 2020, né, que o Comitê Olímpico Internacional fez para tentar reduzir os custos de realização dos Jogos Olímpicos, que estavam muito elevados. Tóquio já passou um pouco pelo cumprimento dessa agenda. Quem pôde acompanhar a cerimônia de encerramento, foi muito colocado essas questões de se evitar construções de instalações permanentes e sim se trabalhar com instalações mais provisórias, e aí Paris está trazendo um pouco disso, que vai se tornar icônico os Jogos em Paris, porque eles vão colocar instalações dentro ou próximo de locais de procura turística muito grande. Então vamos ter ali competições próximo à Torre Eiffel, ao Arco do Triunfo, a maratona aquática dentro do Rio Sena, com a despoluição que se pretende fazer, que já está se trabalhando do Rio Sena para que isso seja possível, no Palácio de Versalhes, as competições de hipismo, enfim, e tudo isso com instalações provisórias. Acabou o jogo, se eliminam essas instalações, e além de você não ter o alto custo de construção, você não tem depois o alto custo de manutenção dessas instalações, né? Porque elas são colocadas num nível de exigência muito elevado, e depois você, para fazer a manutenção e ter a rotatividade disso, acaba tendo algumas dificuldades. A gente vê aí um pouco do que a gente tem de legado da Rio 2016 com o Parque Olímpico da Barra, né, onde a gente tem ali um conjunto de instalações que eram para ser desmobilizadas e até hoje não foram, né, e as que ficaram como permanente ainda tem uma grande ociosidade na sua utilização, e aí a gente vê aí os governos trabalhando para tentar tornar essas instalações cada vez mais atuantes e utilizáveis pelo sistema esportivo tradicional ou em outros eventos, como a gente vê lá X Games sendo realizados, eventos de competições não tradicionais dentro do Parque Olímpico da Barra. E a entrada do futsal, só para finalizar ali, é uma modalidade que tem entrada no mundo todo, né? Mas para a entrada do futsal tem que haver uma solicitação por parte da Federação Internacional da Modalidade, que aí é a FIFA, né? Hoje o futsal, mundialmente, ele é representado pela FIFA, e aí tem que haver um interesse, uma solicitação por parte da FIFA para que isso possa ser analisado pela Assembleia Geral do Comitê Olímpico Internacional para a entrada do futsal, que eu acho que é uma modalidade que tem tudo a ver com os Jogos Olímpicos, não só pela sua dinâmica, mas também pela aceitação e entrada junto à juventude no mundo inteiro, e pela contextualização que já se encontra hoje no cenário esportivo mundial. Com certeza, porque eu pensava assim, como eu não sou desse mundo, desse nicho do futsal, mas eu pensava porque ainda existe o futebol de salão e o futsal. Eu achava que por ter essas duas modalidades, eu não sei se o comitê entendia que iam ter que conversar entre elas para ver o que fazia, para poder fazer parte, né? Então, de repente, tem que partir da Federação Internacional da Modalidade. E uma das coisas, e a regra tem que ser una, né? Ela tem que ser igual no mundo inteiro, né? Não pode ser no Brasil jogada de uma forma, nos Estados Unidos jogada de outra, ela tem que ser única, né?
Exatamente isso. A questão do futebol de salão, da bola pesada, né, o da bolinha pesada, que a gente chama, o futebol de salão antigo, ele continuou no mundo com a FIFUSA. Mas o que se expandiu e cresceu de uma forma substancial foi o futsal, né, o que é jogado aqui no Brasil e que a gente tem agora o Mundial acontecendo agora em setembro, né, com a participação, inclusive, da seleção brasileira. Todo mês de setembro nós teremos aí o Mundial, se não me engano, acabando em 3 de outubro. E essa é a modalidade hoje que se caso fosse inserida no programa, seria a modalidade a ser instituída aí dentro dos Jogos Olímpicos. Legal. Partindo um pouco agora para os projetos e programas do governo do Estado, Cristiano. O governo, pelo que a gente tem visto, e eu gosto muito de pesquisar antes, né? Para a gente não falar tanta besteira assim, mas o governo do Estado é um dos governos, e não de agora, já faz algum tempo, que é um dos que mais existem projetos esportivos, seja para atletas, para técnicos, para modalidades, né, para desenvolvimento de modalidades nos municípios e tal. Então eu gostaria que você compartilhasse com a gente, falasse um pouquinho dos projetos que existem hoje no governo do Estado e algumas características para que as pessoas e os municípios ou clubes, enfim, sejam contemplados. Bom, eu vou falar um pouquinho dos projetos de fomento e incentivo que a gente tem, né? Nós temos dentro do governo do Estado, vou começar pelo projeto voltado à pessoa física, né? O Geração Olímpica. É um programa que nós estamos nesse ano de 2021 com 10 anos de realização. Atingimos aí, desde a categoria formadora até o alto rendimento, né? Nós temos, nesse programa desse ano, 320 bolsas na categoria formador, mais 400 bolsas na categoria estadual, que são aqueles atletas que estão iniciando sua carreira dentro das entidades de administração do desporto ou de prática do desporto, que são clubes e federações. Nós temos a categoria nacional, que já são os atletas que já estão conseguindo resultados em competições nacionais, e temos a categoria internacional e Olimpo, onde nesse ano a gente conseguiu bater a nossa estimativa, né, que a gente tinha uma previsão de em torno de 15 a 20 atletas e técnicos participando dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio, e tivemos a grata satisfação de termos inseridos no programa 36 atletas e técnicos que estão nos Jogos Olímpicos, que estavam nos Jogos Olímpicos e estarão nos Jogos Paralímpicos. Então, é um número bastante significativo, maior do que o número da Rio 2016. Se nós formos analisar que na Rio 2016 nós tivemos a participação em todas as modalidades olímpicas e paralímpicas, muitas delas por ser país sede, então não por meritocracia, e tivemos somente 34 pessoas do programa inseridas dentro da Rio 2016. E para Tóquio, onde nós tivemos uma delegação de 303 atletas, mais dirigentes, nos Jogos Olímpicos, e teremos uma participação de entre 250 e 280 nos Jogos Paralímpicos, nós conseguimos superar o resultado de 2016 por meritocracia. Todas as pessoas que estão lá porque conseguiram, através de seus méritos, ou os índices necessários para conseguir a sua participação, ou as convocações, no caso de modalidades coletivas. Então, demonstra o crescimento que a gente vem tendo nos resultados de investimento do programa Geração Olímpica. Lógico que o resultado também vem dos trabalhos realizados pelas federações esportivas e pelos clubes e pelos comitês olímpico e paralímpico do país, né, do desenvolvimento do esporte no país. Tanto é que a gente conseguiu, no Olímpico, bater o recorde no resultado final do número total de medalhas. Conseguimos o mesmo número de medalhas de ouro de 2016, mas superamos o número final, que de 19 nós ampliamos para 21 medalhas. E aí é importante a gente fazer essa correlação, que é o que nós estamos vendo, que cada vez mais as medalhas estão sendo pulverizadas no mundo. Nós continuamos tendo domínio de China, de Estados Unidos, hoje Comitê Olímpico Russo, não Rússia, né, Inglaterra, continuamos. Mas se nós buscarmos fazer uma pesquisa de 2000, vamos pegar de 2000 para cá, o número de medalhas que esses países estão conseguindo conseguir no final, ele vem reduzindo, porque
novos países estão aparecendo no domínio de alguns esportes olímpicos e paralímpicos. Então, o que a gente verifica é que as medalhas estão se pulverizando pelo mundo, né? Novos países no atletismo, novos países na natação, começam a aparecer novos cenários de desenvolvimento da modalidade no mundo. Então, o Brasil também vem fazendo aí um avanço e um crescimento em cima desses resultados que a gente vem verificando também. Se você pegar o histórico de 2000 até 2021 agora em Tóquio, você vai ver esse avanço na delegação brasileira também. Entendi. Puxando um pouco a brasa aí para a nossa sardinha aqui do xadrez e tal, assim, são projetos sensacionais e talvez seja o melhor programa de incentivo, acho que do Brasil, né? Com certeza está entre os melhores e tal. Mas assim, você acha que ainda cabe, ou vocês têm previsão, acha viável, de se fazer, por exemplo, um programa de bolsas para esportes não olímpicos, por exemplo, para beneficiar algum atleta do xadrez ou do futsal? Você acha isso viável, possível? Existe essa previsão nesse sentido? Veja só, em relação à geração olímpica, né, desde quando ele foi criado voltado, quando ele foi criado lá em 2011, foi voltado a gente apresentar e subsidiar atletas que estivessem em fase de preparação para Londres 2012. Né? Então ele vem com o objetivo de tentar trazer, desde a categoria formadora, o avanço e o acompanhamento desses atletas para que a gente possa, como Estado, estar fomentando através de um patrocinador, e é muito importante a gente sempre trazer isso. A Copel, ela vem desde o começo, né, sendo patrocinador master, né, do programa Geração Olímpica, e a gente vem apresentando resultados, e ele tem como objetivo essa entrega final, né, que é a participação de atletas paranaenses dentro do programa olímpico e paralímpico. Né? Mas nós temos outros programas de fomento que podem ser utilizados para esse fim. A gente tem o Nota Paraná, que é um programa que não é da Paraná Esporte, mas o esporte é um dos segmentos contemplados, é um programa de retorno dos impostos diretamente à aplicação em diferentes áreas, e aí o esporte é uma dessas áreas, onde a gente tem várias entidades que estão contempladas pelo programa na área do esporte. Tivemos entidades que nos últimos 3 anos conseguiram alavancar quase R$600 mil, uma única entidade, com o retorno do ICMS do Nota Paraná. Né? O nosso clube é contemplado com o Nota Paraná. Né? Então, aí você é o maior... Por conhecimento próprio, a importância que esse programa pode ter e o retorno que pode ter para a entidade. E olha, testemunho aqui que ele tem ajudado muito a gente. Inclusive, a gente tem alguns atletas nossos que representam o nosso clube, vão representar o Brasil ali no Pan-Americano, em Florianópolis, né, de maneira híbrida, e quase 60%, 70% dos recursos, com as despesas, pagamento de inscrição e tal, são oriundos do Nota Paraná. Então, o Nota Paraná tem sido muito importante para a gente. Eu acho que, na modalidade de xadrez, talvez a gente seja o único clube que recebe do programa Nota Paraná, mas já teve outros, né, clubes entrando em contato com a gente para ver como é que funciona, a gente explica, a gente assessora eles no que for possível e tal. Inclusive, acho que o clube de xadrez, lá, a Associação Moronguense de Xadrez, acho que vai ser o próximo da modalidade, ingressar também no programa. E eu sempre falo, olha, eu acho que é uma boa você pesquisar. Eu sou muito curioso, sabe, Cristiano? Então, eu sempre tô fuçando ali os programas e tal, e quando surgiu essa oportunidade, a gente ingressar no Nota Paraná, a gente levantou a documentação e tal, e correu tudo certo, e até hoje está dando muito certo pra gente. Está dando muito certo pra gente. Inclusive, eu sempre falo, inclusive, eu sempre falo para a galera do xadrez e outros esportes, olha, gente, recurso existe, mas também vocês têm que correr atrás, vocês têm que colocar a documentação em dia, vocês têm que, você entendeu? Verificar o que precisa. Não tem tal documento, então a gente não vai fazer. Calma, vamos ver o que precisa, vamos regularizar. Eu não lembro o ano agora, Cristiano, mas eu estava nas minhas
nas minhas pesquisas diárias aí tinham, faz tempo já, era um programa do governo federal, acho que era programa Segundo Tempo, se eu não me engano, e aí eles contemplavam também a modalidade de xadrez. Eu vi o que precisava, isso foi acho que em março ou abril, fiz a documentação, fiz o projeto, mandei para eles, e um belo dia eu fui no correio lá e tal, e, Maurício, está de carro aí? Eu falei, não tô, mas porque chegou 2 caixas grandes aí para você. Eu falei, nossa, mas eu não encomendei nada e tal. Eu falei, de onde que é? Vem de Brasília. Eu falei, Brasília? É do Ministério do Esporte. Eu falei, opa, aí que eu fui ver. Então a gente recebeu um monte de material didático, jogo de peça e tal. Daí eu sempre falo, gente, se existe recurso, se tem como, e você tiver um mínimo de boa vontade, de você se esforçar para correr atrás, dá certo, entendeu? Então foi assim com esse episódio do Ministério do Esporte, foi assim com a Nota Paraná. Na época a gente recebia subsídios também no município, e como a gente hoje recebe do Nota Paraná, a gente abriu mão disso, passa para outro, porque o Nota Paraná tem ajudado bastante a gente. E, enfim, e aí a gente corre atrás de patrocínios também e tal. É isso, enfim. É isso. E ainda temos ainda o Pro Esporte, né, que é um programa novo, né, um programa que a gente está andando e conhecendo e aprendendo com ele e avançando, né? Nós temos aí 3 editais já publicados. O primeiro edital de 2018, com R$2 milhões, nós conseguimos aprovar 17 projetos. O segundo edital, e já estamos na fase de prestação de contas desse primeiro edital. O segundo projeto, com R$8 milhões, tivemos 73 projetos contemplados, sendo 13 deles no paradesporto e 60 deles no desporto regular. O terceiro edital, passamos a fase de habilitação, né? Estamos agora na fase de análise de mérito, entendemos que a gente deve ter aí mais uns 60 dias para que esses projetos sejam encaminhados para a comissão para aprovação e para a fase de captação, e deveremos estar lançando o 4º edital ainda esse ano. Talvez aí nos próximos 2 meses a gente deve estar com esse próximo edital também lançado. E o que é muito importante, é dinheiro novo, né, dinheiro através de renúncia fiscal do ICMS, e importante, diferentemente do governo federal, da lei de incentivo federal, que é através do imposto de renda, né, o Estado já fez um trabalho, logicamente, que não é uma certeza, mas o que a gente vem conseguindo nos editais anteriores é que, como a gente tem empresas do próprio Estado que têm pagamento de ICMS, a gente utiliza de recursos, por exemplo, da Copel. A Copel, no primeiro edital, ela bancou 100% dos projetos, no segundo edital, ela bancou 99% dos projetos, né? Então, os projetos aprovados nem precisam sair para captar recursos, né? Porque, às vezes, o próprio Estado, através das suas empresas estatais, que tem necessidade de pagamento mensal do ICMS, conseguem vir e suprir e cobrir os investimentos necessários pela renúncia fiscal através do Proesporte. Então, estamos aí indo para quarto edital, e o que é muito importante, quem não fez ainda, ou já fez e teve algum problema, estudem o edital número 3, que foi o último edital, né? Pouquíssimas alterações devem aparecer para o edital número 4, mas mesmo que apareçam, você já tem um conhecimento prévio, é o que você falou, você é curioso, você vai buscar, né? Então, já se prepare, porque as documentações vão mudar muito pouco, você tem que ter ali a questão das regulamentações da sua entidade. O edital ele permite pessoa física, pessoa jurídica, direito público e privado, os documentos são diferentes para cada categoria dessa, que permite a inscrição ao programa, para você entender se é mais fácil entrar como pessoa física, como pessoa jurídica, direito público, como pessoa jurídica, direito privado. Quais são os documentos necessários para cada uma dessas, para que você possa se antecipar e regularizar essas documentações, para quando o edital for lançado, você já está com toda a sua documentação em ordem, né? Esse é um programa que também atende várias linhas de atuação,
várias manifestações do esporte, desde a iniciação da formação esportiva, né? E aí dentro ali você pode fazer atividade continuada ou organização de evento esportivo, o alto rendimento ou o desafio à excelência esportiva dividido em encaminhamento ao rendimento e ao alto rendimento, e o esporte para toda a vida é aquela pessoa que não quer seguir carreira no esporte, mas quer ter um programa ou quer desenvolver um programa de cultura esportiva e de um trabalho em prol da atividade física, a qualidade de vida, também pode apresentar um projeto nessa área, né? Então, a gente tem ali uma gama de esportes que podem ser atendidos nessas 5 diferentes áreas que a gente colocou aqui. Então, são oportunidades de linhas novas de investimento que o Estado oferece e que as pessoas só precisam se adequar às exigências legais para concorrer aos projetos. Nessa edição agora, da 3ª edição, nós tivemos 54 milhões em projetos apresentados. Nós só temos 9 milhões. Né? E aí, para isso, a primeira fase de habilitação já eliminou alguns projetos que não estavam com a documentação exigida. Agora, a segunda parte de análise de mérito vai fazer outra linha de eliminação, que é aqueles projetos que não atingirem a média mínima exigida, que é 7, né? Quem tiver notas abaixo de 7 também são eliminados, e aí vão ficar um quinhão de projetos que vão ser superiores a 9 milhões, e aí vai cair no colo da comissão do ProEsporte fazer análise desses projetos e a identificação de quais projetos deverão receber os recursos destinados aí pelo programa. Cristiano, com relação à aprovação, habilitação, você mencionou aí que existem conselhos, né, para isso e tal, e eles são formados por membros de federação, existe, por exemplo, vamos supor, as modalidades individuais, não sei se todas as modalidades são contempladas, ou a grande maioria, que não fazem parte do conselho, eles podem fazer uma solicitação, pedido para ingressarem, fazer parte desse conselho. Como que funciona a formação desses conselhos? O conselho ele é formado por 15 pessoas, são o presidente mais 14 titulares e 14 suplentes. Né? Desses 14, 7 são indicados pelo governo e 7 vêm da iniciativa, digamos assim, do sistema esportivo. Tem representantes de federações, tem representantes de municípios, tem representantes de clubes, né? Então, todos esses segmentos estão representados. E como é que se dá a representação deles? Através de eleição dos seus pares. Então, as pessoas se candidatam, então as pessoas das federações se candidatam, e as federações votam quem são as pessoas que vão estar representando todas as federações. Não existe possibilidade de colocarmos todas. Então, nós temos ali indicação, se não me engano, são 2 representantes de federação e 1 representante de clubes, né? Ou 2 de clubes também, 2 de federação e 2 de clubes. Eles se candidatam e são eleitos pelos seus pares, né? Então, como representantes de federação, nós tivemos eleitos num primeiro momento, era o Bira, do presidente do atletismo, e o Neuri, do voleibol, né? Depois acabou ficando o Saideles do futsal, que era como suplente, e entrou também o Guilherme do taekwondo também como suplente. Acabaram assumindo porque o Neuri se afastou depois de determinado tempo, ele inclusive se afastou da federação, hoje nem é mais presidente da Federação de Voleibol. E a mesma coisa em relação aos clubes e em relação aos municípios. Né? Quem elege os representantes dos municípios são os próprios pares, são os próprios representantes, dirigentes esportivos municipais. A gente deve provocar uma nova eleição, eu acredito que se não agora, no primeiro semestre de 2022, para compor uma nova comissão, né? Junto com isso, estamos trabalhando também com a reativação do Conselho Estadual de Esportes, né, com o andamento da lei geral do esporte dentro da Assembleia Legislativa, que trata da recriação, da revitalização, né, desse conselho, e estaremos trabalhando junto com os municípios com um programa chamado Esporte que Queremos, que também estará provocando a discussão
nos municípios para a criação de políticas públicas municipais voltadas ao esporte e, junto com essas políticas públicas, leis orgânicas e a criação de seus conselhos municipais de esportes. Então, nós tivemos agora pela manhã uma reunião aqui, estamos tendo ainda, tem algumas pessoas ainda reunidas, com a Universidade Federal do Paraná, que é o nosso parceiro, nós fizemos um termo de convênio exatamente para a construção desse cenário no Paraná, e o Paraná ele vai, com isso, passar a ser uma referência nacional, onde a gente quer, talvez até antes da promulgação da lei nacional, Lei Geral do Esporte, que está correndo no Congresso Nacional, o Paraná se antecipe e já tenha todo esse processo votado e decidido no Paraná, e já iniciando esse trabalho dentro dos municípios, onde a gente tem a projeção de chegar até 2023 com todo esse processo de políticas municipais instituídas, leis municipais, planos gestores municipais para o esporte e conselhos municipais do esporte inseridos em todos os municípios do estado. Excelente, excelente. Eu sempre defendi, aqui no nosso município a gente ainda não tem o Conselho Municipal de Esportes, mas eu acho que é de extrema importância, né? E agora com esses programas, esses projetos, acho que vão acabar fazendo, né? Vão ter que fazer para se adequar à legislação e tal, se quiserem fazer parte de programas, enfim. Falando um pouquinho sobre os jogos oficiais, Cristiano, o governo ele promove aí os jogos abertos, os jogos da juventude, os jogos escolares, e também ele participa, ele ajuda na promoção, ele apoia a realização de outros jogos, como, por exemplo, o Javes ou o Jarcans e tal, que são jogos aí regionais, né? O que precisa, de repente, para acontecer aqui na nossa região, os jogos abertos dos Campos Gerais, por exemplo? É preciso uma mobilização da Associação dos Municípios dos Campos Gerais? Como que é feito isso? Deve-se fazer um projeto e apresentar ao governo do estado? Como que funciona essa inclusão, digamos assim, desses jogos regionais? Bom, bem que você falou, nós temos aí uma série de programas, que são de jogos que estão dentro do programa dos Jogos Oficiais do Paraná, que vem desde a formação, começando com jogos escolares, entrando nos Jogos da Juventude, depois indo para os Jogos Abertos. Criamos os Jogos Abertos de Combate, que vai passar a se denominar Paraná Combate, com todas as competições de combate sendo inseridas num único momento no estado. Criamos Jogos Abertos Master, apresentando um trabalho voltado às pessoas com esse ano com mais de 45 anos, mas pretendemos aí, nos próximos anos, fazer uma ampliação nessa faixa etária. Temos os jogos da integração do idoso, que são eventos voltados às pessoas com mais de 60 anos, com um caráter diferenciado, são atividades adaptadas, para cada modalidade esportiva. A intenção nesse ano, reunimos mais de 2.000 idosos no litoral do Paraná, entre Guaratuba e Pontal do Paraná, passando ali por Matinhos. Temos os Jogos de Aventura e Natureza, que também ele tem uma linha diferente de atuação, onde, enquanto nesses outros jogos a nossa relação são com municípios e com escolas, a nossa parceria principal, mas temos uma parceria com as federações esportivas especializadas, principalmente no tocante à construção do regulamento e à arbitragem. Nos Jogos de Aventura e Natureza, todo evento é da Federação Esportiva Especializada, elas estabelecem, administram as suas competições, então são eventos voltados a esse conceito de aventura e natureza, então fogem um pouco do esporte tradicional que nós temos dentro dos Jogos Abertos, Jogos Escolares, Jogos da Juventude, e eles têm um caráter do indutor do turismo e do desenvolvimento socioeconômico no município, onde o Estado entra com parte das despesas, mas também as entidades e os participantes assumem algumas despesas, principalmente no setor de hotéis e restaurantes, durante a realização desses eventos nos municípios que eles acontecem. Paralelo a isso, nós temos os jogos regionais, que não são jogos de iniciativa do Estado, são jogos de iniciativa de regiões do Estado, e aí o Estado ele passa a ser um apoiador desses eventos.
né? Esses eventos eles vêm crescendo, né? A cada ano novas regiões vêm apresentando propostas para inclusão e receberem esse apoio do Estado. E como o nosso orçamento ele é finito, a gente, com a entrada de novas regiões, a gente acaba assumindo ações que sejam possíveis para o Estado. Então, num passado não tão longe assim, o Estado assumia alimentação, coordenação técnica, arbitragem, premiação, material esportivo. Isso foi sendo reduzido, né? Depois, primeiro a alimentação saiu, porque novas participações acabaram entrando, ficou com a parte de arbitragem, premiação, material esportivo, coordenação técnica. A partir de agora, nós temos com material esportivo, premiação e coordenação técnica. A arbitragem passa a ser de responsabilidade das regiões ou dos entes gestores desses eventos, e caso novas regiões queiram apresentar, como você colocou aí, os jogos abertos ou os jogos infantis, enfim, qualquer competição específica regional, tem que haver essa conjunção de esforços da região, né, e aí os dirigentes esportivos municipais se reunirem, construírem o conjunto de normas, né, e de regulamentações para esse evento e trazerem essa proposta para o Estado, solicitando o apoio do Estado. E aí o Estado vai fazer a análise, tendo essa condição orçamentária e financeira, ele tem condições de fazer esse aporte. Mas o que é muito importante, quando houver essa procura, que ela sempre haja de um ano para o outro. Porque como você também trabalha no município, ou tem relação com o município de Piraí, você sabe que a gente tem que apresentar as nossas leis orçamentárias anuais sempre em agosto, setembro, para que possam ser trabalhadas dentro das secretarias municipais ou estaduais de fazenda e serem encaminhadas para a Assembleia para aprovação. Né? Então, se alguém chegar agora e falar assim, eu quero fazer em outubro os Jogos Abertos dos Campos Gerais, vai ser difícil a gente atender, porque a gente não tem condições de fazer esse mecanismo funcionar. Né? Então, se tem intenção para 2022, já deveriam ter apresentado, porque a gente já apresentou, já fizemos o nosso planejamento orçamentário para 2022 e já está agora sendo tratado internamente aqui dentro do nossa área orçamentária para ser discutido com a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, a área orçamentária da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, e ser encaminhado para a Secretaria da Fazenda. Então, o ideal é que sempre tenham em mente, quero apresentar uma proposta para o governo, eu tenho que me antecipar, eu tenho que me planejar para que o governo também possa se planejar no sentido de apoio a esses eventos. Então, essa ideia que você colocou, eu acho importante a região se mobilizar e tentar identificar quais são possíveis lacunas que não estão sendo atendidas pelo poder público. Nós temos os Jogos Abertos, nós temos os Jogos da Juventude, nós temos os Jogos Escolares, nós temos os Jogos da Primavera, que é um evento que atende muito a região dos Campos Gerais, organizados pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, que contam com o apoio do Estado, identificar o que pode ser agregado ainda mais para suprir essas possíveis lacunas e que o Estado possa ser apresentado para o Estado poder apoiar. Né? E aí é o que eu falo, olha, planejem, talvez não 2022, ou 2022 faça uma questão embrionária, né, e que possa ser alavancado um apoio do Estado maior para 2023. Eu acho que a gente tem sempre que, cada vez mais, o mundo está exigindo esse planejamento de futuro, né, de longo prazo, para que todos consigam encaixar dentro das suas receitas as despesas necessárias que você vai precisar aportar recursos para a execução de alguma atividade. Jogos da Primavera que, se eu não me engano, não sei se é o mais antigo, mas é um dos mais antigos do estado, né? Está indo para, se não me engano, a 68ª ou 69ª edição, alguma coisa assim. É um evento muito antigo. O nosso município foi homenageado há alguns anos aí, como ele fez parte, acho que da primeira edição, foi um município que participou da primeira edição já aqui, acho que na época da nossa professora Hélio Saldanha, inclusive o nome do clube nosso de xadrez, o professor Hélio Saldanha, foi um grande incentivador aqui. Mas falando um pouquinho também, continuando aí nos jogos oficiais, Cristiano, infelizmente, né, todos os segmentos e com o esporte não foi diferente,
essa pandemia pegou a gente de um jeito que, né, aquilo que a gente tinha programado, planejado, mesmo, a gente tinha projetos aqui no xadrez, Cristiano, que envolvia a terceira idade, que era uma menina dos olhos meus aqui, que a gente tinha as senhorinhas aqui de 65, 70, 80 anos treinando xadrez, entendeu? E aí tinha o âmbito escolar, aí tinha iniciação, rendimento, participação nos jogos e tal. E infelizmente isso parou. A gente também estava começando um projeto com a PAI aqui de Piraí do Sul, com a professora Bruna Sbitkowski, e enfim, foi dado um tempo, acho que agora, talvez setembro, outubro, com a aplicação das segundas doses aqui, o nosso município está indo muito bem aqui na aplicação das doses, inclusive a quinta-feira agora vai ter a vacinação das pessoas até 25 anos, se não me engano, então está numa toada bacana aqui e acho que vai acabar dando certo. Mas assim, eu tenho uma certa saudade, porque eu fui tá vendo minha barba branca aqui, né, professor? Então, eu sou do tempo que participei dos abertos de juventude, que duravam, a gente ia na sexta-feira e voltava na sexta-feira, né? E aí depois acabaram diminuindo os dias das modalidades individuais para 5. Esse ano, o ano passado, talvez, se acontecesse, era para ser 3. Infelizmente, esse ano vão ser realizados em um dia, e a gente entende essa situação, que foi a forma para esse momento, né, de se fazer. Mas, assim, duas perguntas com base nisso. A primeira pergunta como que fica a situação das divisões A e B para o próximo ano, se houver essa normalização, né, a normalidade voltar, e como que vai ficar... Acha possível que os jogos voltem a ser como eram, de uns dias a mais e tal? Claro que a gente entende que acho que a cada 2 ou 3 anos existe uma votação da comunidade esportiva, né, para debater sobre essa forma e tal. Mas você acha viável, possível que, pelo menos o mais próximo do que eram os jogos, acabe voltando em 2022? Maurício, essa é uma preocupação que a gente tem, e eu acho que a gente nunca mais vai voltar a fazer igual o que a gente fazia em 2019, até 2019, né? A pandemia ela bateu forte no esporte e nos fez repensar a maneira de fazer esporte. E descobrimos aí excelentes alternativas, e aí o xadrez é uma das alternativas mais impactadas, no sentido de a possibilidade de fazer competições online, mas não retirando o xadrez de dentro dos jogos e mantendo o xadrez dentro dos jogos, talvez com as duas categorias, o rápido e o relâmpago, e mantendo a competição do convencional, que é essa competição mais longa, durante a semana, permanecendo a competição do convencional, né, que foi a competição mais impactada com essa redução de dias, né, o xadrez pensado, né, que muitos chamam de xadrez pensado. Eu acho que a gente vai passar por esse processo de discussão. Quando você fala divisão A e B, os jogos abertos já tinha sido eliminada essa questão de divisão A e B, né, os jogos abertos já passou a ser uma divisão única, todas as competições sendo realizadas somente em finais de semana. A gente tem um agravante aí, que é a questão da necessidade dos dias letivos das escolas e cada vez maior dificuldades da gente conseguir escolas para a realização das competições durante as semanas. Por mais que haja boa vontade por parte de prefeituras municipais, núcleos regionais de educação, Secretaria de Estado de Educação, a gente tem encontrado cada vez mais dificuldades para isso, e aí o objetivo é a gente tentar adequar essas novas realidades a essas condições. Eu acho que o esporte não pode ser a importância do binômio esporte-educação, esporte-saúde, eles devem conviver sem um prejudicar o outro, sem um atrapalhar ou ter uma harmonia na coexistência dos dois. E aí, dentro do planejamento que nós estamos fazendo para 2022, são jogos somente aos sábados e domingo, nas suas fases regionais, já pensando talvez numa formatação um pouco diferente do que estamos fazendo esse ano, que teremos juventude no sábado, abertos no domingo, talvez fazer sábado e domingo juventude, sábado e domingo abertos, onde a gente tem a possibilidade de evitar esse ir e vir constante
né, todos os dias nas rodovias do estado. Então as pessoas vão, chegam, sábado jogam, dormem no município, domingo jogam e retornam para o seu município de origem, né? A gente está discutindo, está pensando isso. Essa questão das divisões A e B no Juventude também estamos analisando para tentar trazer para uma mesma linha de atuação em relação aos Jogos Abertos do Paraná. As fases finais também fazendo esse pensamento de competições em finais de semana, e aí identificando essas modalidades que nos permitam, mesmo que de forma não presencial, não trazer prejuízo às competições ou às categorias que podem ser realizadas num formato diferenciado, e aí, como você falou, um formato híbrido, né? O formato presencial nas categorias rápido e relâmpago e um formato online, onde eles possam fazer a competição segunda, terça, quarta, quinta, respeitando tempo de descanso, tempo de duração de rodadas, enfim, é uma coisa que é muito latente no xadrez e que a gente identifica, apesar das pessoas que não conhecem o xadrez, não entendem o desgaste físico e emocional que uma partida de um xadrez pensado tem, né? Uma partida que pode durar até 2 horas, você tem um desgaste muito grande das pessoas que fazem, e aí você provocar um número excessivo de rodadas no mesmo dia pode provocar um desnivelamento ou um desequilíbrio técnico na competição. Então, se a gente conseguir respeitar isso e manter as competições dentro desse patamar, talvez seja uma condição da gente fazer as competições num novo formato. E aí eu uso o xadrez como referência porque é a sua modalidade, é a modalidade que a gente sempre teve essa situação muito colocada, né? Se reduzir o número de dias, teríamos que fazer o maior número de rodadas do pensado, e isso sempre provocou um descontentamento por parte da comunidade do xadrez, porque elas que vivem isso no dia a dia sabem o quanto isso é descompassado, o atleta não tem um tempo de descanso ou de preparação para partidas futuras, né, de preparação de jogadas para partidas de dia seguinte, porque ele fica envolvido em rodada, e ele não tem essa preparação adequada também entre uma rodada e outra. Então, acho que são pontos que a gente precisa avançar, e aí essa discussão é bastante importante com a comunidade esportiva do xadrez, com a Federação Esportiva, para a gente poder construir esse cenário para 2022. Entendi. Cristiano, falando um pouquinho aí do Cristiano fora da atuação esportiva, digamos assim, você é muito workaholic, você consegue se desligar um pouquinho, às vezes, do trabalho e tal, e aí você curte um pouco a família, ou um passeio, agora não dá, mas tipo, aí de repente um cineminha, um happy hour. Como que é o Cristiano aí fora da área de trabalho? Olha, eu sou uma pessoa muito... eu sou workaholic, eu sou cobrado muito na minha família por ser assim. E eu tenho como meta tentar fazer isso ser um pouquinho menos pesado dentro da minha casa. Eu preciso dedicar mais tempo para minha família, e aí dentro você coloca eu sempre finais de semana ou garantir as férias para poder estar totalmente mente livre de trabalho, para poder me dedicar e estar totalmente focado nessa questão da família. Eu tenho tinha, né, alguns hobbies, né? Hoje eu passei a pedalar muito, né, no meu final de semana, fazendo aí trajetos de 50, 60, 80 quilômetros, pedalando, mas aí é uma coisa muito minha ou com alguns amigos, né? Eu preciso resgatar esse um pouco. A minha filha gosta muito de cantar, ela faz aula de teclado, e eu já fui músico, já tive banda, então eu já tive uma relação mais próxima com ela em relação à música, e eu preciso resgatar isso novamente, né? A questão com a minha esposa e com a minha filha, a questão de finais de semana ter um pouco mais disponível, né? Com relação a... Porque eu trabalho no Estado, mas eu sou diretor técnico de uma federação, fui professor da pós-graduação da gestão esportiva, de gestão pública do esporte da UEPG, sou professor do Instituto Olímpico Brasileiro, na cadeira de organização de grandes eventos, no curso de avançado de gestão esportiva, no CAGE.
Então, às vezes, isso acaba me tomando um tempo precioso aí nos finais de semana, além desse mundo tecnológico acaba nos viciando em coisas que a gente poderia abrir mão nesses momentos que a gente está com a família, né? Que é essa maquininha aqui, né? As pessoas nos acham a qualquer momento, em qualquer lugar, né? Então, eu preciso me desligar em alguns momentos, e aí é um compromisso que eu tenho comigo mesmo, de avançar nessa procura aí de, fora do momento do horário de trabalho, eu ter um pouquinho mais de atenção voltada aí à família, voltada à qualidade de vida, né? E aí destinar ali 1 hora no final do dia, à noite, depois de todos já estarem descansados ou estarem dormindo, eu possa dar atenção aí para finalizar esses trabalhos aí, principalmente que não são aqui da Paraná Esporte, que eu faço em outro horário fora de casa, fora do trabalho, né? Você falou que teve uma banda, que tipo de música que era? Eu tive uma banda de blues e rock and roll, ela Eita, aí sim, hein? começou em 1997 e ela veio até 2004, né, de forma muito forte, e aí quando em 2005 eu mudei para o Rio de Janeiro, eu saí da banda, e ela continuou ainda por um tempo, e aí depois nós voltamos, assim, eu vinha para cá em visitas à família, e a gente acabava fazendo um show no ano, né? Aí fizemos isso em 2011, 2012, 2013, 2016, 2014, 2017, enfim. E aí fizemos o último, no meio da pandemia, ano passado, nós fizemos uma live com uma amiga nossa, a Silvia Júlia, chamou, aí nos reunimos, fizemos um ensaio ali, 2, 3 ensaios, e fizemos um acústico com ela, mas desde lá a gente nunca mais se reuniu. Né? Nós somos amigos, fora no dia a dia, a gente se fala e tal, mas nunca mais se reuniu para tocar. De vez em quando um cutuca o outro, e aí, vamos fazer alguma coisa? Não vamos? Vamos? Enfim, mas até agora ninguém falou assim, ó, marcou e falou, ó, todo mundo lá para a gente poder fazer alguma coisa. E era uma banda que tinha um caráter diferenciado, que era uma banda muito autoral. A gente tinha um repertório autoral muito forte. Lógico que a gente tocava músicas de outras bandas, mas o nosso enfoque principal foi um trabalho autoral. Gravamos CD, tivemos um CD gravado e vendemos o CD, né? Bastante CD aí, tínhamos CD nas lojas de Curitiba inicialmente, né? Mas todos éramos, a banda não era um objetivo de seguir carreira, mais um objetivo de lazer, de integração entre amigos, que deu certo até um certo momento, mas depois acabou perdendo em função do distanciamento, de viagens e etc., acabou se perdendo. Muitos ainda seguem na carreira da música ou da cultura, né? Tocando com outras bandas e tal, mas ela ficou mais como um hobby mesmo. E aí, quando a gente tem possibilidade, a gente se reúne, faz alguma brincadeira, toma uma cerveja, bota papo em dia, joga a conversa fora e tudo mais. E como é que é o nome da banda? E faz música nova, é Los Cuervos. Ah, Los Cuervos. Los Cuervos. Se você digitar aí no Spotify, Los Cuervos, você vai pegar o nosso CD lá, as 10 músicas do CD. Escute aí que você vai gostar. Vou escutar, sim, com certeza. Ainda mais que eu gosto de blues e rock, né? Eu gosto bastante. Ô, Cristiano, e o nosso Flamengo, aquela tropeçada lá com o Internacional, cara, que barbaridade aquilo. E a gente tem jogo com o Olímpia aí pela Libertadores. Hoje a gente está gravando essa entrevista no dia 11. Eu acho que uma das coisas do esporte que ele nos ensina é a gente aprender a ganhar e a perder. Né? Tá certo que se a gente ganhar mais é legal, né? E nós estamos num período muito favorável ao nosso Flamengo. Sim, né? sim. Temos aí, dos 12 títulos que nós disputamos nos últimos 2, 3 anos, aí ganhamos 9, né? Então, e estivemos em finais em quase todos os campeonatos, mas fora essa brincadeira de clube, né? Eu acho que quando a gente participa de uma competição, a gente tem, vamos falar aqui do Flamengo, Campeonato Brasileiro, a gente tem 19 clubes querendo a mesma coisa que o Flamengo. Né? Ninguém está ali só para participar.
né? Todo mundo quer ser campeão, alguns têm condições maiores e outros não, né? Mas, e aí, essa questão de ganhar, perder, empatar, é do dia a dia, né? A gente sempre fica brincando um com o outro, né, nessa questão, mas uma coisa que eu falo muito o Flamengo ganhar ou o Flamengo perder não vai mudar em nada a minha vida. Eu fico feliz quando ganha, eu brinco com as pessoas quando ganha, mas quando perde, eu aceito a gozação que as pessoas vão fazer comigo, né? Mas não vai mudar a minha vida, né? O Flamengo em si não vai mudar a minha vida. Eu sou torcedor do Flamengo, assisto os jogos quando possível, né? Eu morei 12 anos no Rio de Janeiro, e por uma questão muito pessoal, eu ia muito pouco ao estádio, por causa da questão de segurança e tal, né? Mas sou flamenguista, torço para o Flamengo, e aí esse é um dos valores do esporte, que o esporte nos prepara, né? A gente tem que saber que na vida a gente vai ganhar e vai perder também, né? E se a gente tiver esses valores do esporte enraizados na nossa personalidade, né, na nossa formação, a gente sabe que existem, por exemplo, concursos que a gente pode ganhar, concursos que a gente pode perder, e aceitar e entender por que perdeu, procurar melhorar para que no próximo a gente possa evoluir, né? A gente tem questão de emprego, a gente tem questão de vestibular, a gente tem questão na adolescência, a questão da nossa formação educacional, quando a gente é reprovado em uma matéria, a gente tem que entender e não criticar o professor, entender o que eu preciso melhorar para poder aprovar. E isso são coisas que o esporte nos ensina. A gente nunca vai ganhar tudo, né? E aí a gente, às vezes, aprende mais na derrota do que na vitória, né? Porque na derrota a gente pode fazer uma leitura das nossas falhas e corrigir. Na derrota, nossas falhas acabam sendo encobertas, não sendo apresentadas de maneira evidente, né? E aí a gente pode, mais para frente, tomar um tombo maior, né? Então, por isso que eu acho muito importante essa questão dos valores que o esporte traz. Saber aprender, saber ganhar, saber perder, fazer a leitura do momento da derrota, o que a gente precisa avançar, a questão do respeito ao adversário, a questão da necessidade da união, independente se é esporte individual ou esporte coletivo, né? Esses valores do esporte são fundamentais, né? São valores que a gente tem que trazer para a nossa vida. E aí, somente quem teve a possibilidade, esse papel do esporte na formação do cidadão que é importante. A pessoa não vai fazer esporte para ser um vencedor. O vencedor vai ser uma lacuna muito pequena, um número muito pequeno, aquele que vai chegar no alto rendimento. Mas é importante aquela pessoa que está na base da pirâmide do esporte poder vivenciar tudo isso, poder aprender com tudo isso e trazer isso para a sua vida, para que ela não seja uma pessoa frustrada quando for derrotada ou sofrer algum viés na vida, né? Que ela consiga entender e melhorar, né, como ser humano, para poder buscar avançar no seu dia a dia e na sua vida. Então, são coisas assim que eu tenho muito forte em mim. Eu comecei no esporte muito cedo, antes dos 10 anos, como atleta, primeiro na natação, depois fui para os saltos ornamentais, né? Então, depois para outras modalidades, mas são coisas que ficaram e permanecem em mim até hoje. Por isso que eu sou uma pessoa extremamente combativa quando fala do esporte, quando fala da importância da educação física na escola, do profissional de educação física estar junto à preparação ou acompanhamento e no desenvolvimento dessas crianças, porque isso vai refletir futuramente no papel dela na sociedade. As pessoas, em algum momento, elas vão se tornar médicos, vão se tornar advogados, vão se tornar prefeitos, vão se tornar deputados, e aí eles tendo esse embasamento, ou essa experiência dentro do esporte, eles levam com eles todos esses pontos positivos que o esporte podem agregar na vida de uma pessoa. Sem dúvida. Até hoje, pela rivalidade um pouquinho mais acentuada, né? Eu recebo muita zoação de palmeirense, né? Quando o Flamengo perde e tal. Mas, tipo, né? Vai fazer o quê, né? E até eu fiz a gente fez uma apostinha do bem esses dias. Eu fiz uma apostinha do bem aqui com o palmeirense. E aí ele propôs o seguinte: olha, Maurício, o time que ficar na frente
Se o Palmeiras ficar na frente, porque eu sou muito envolvido com a causa animal aqui, sabe, Cristiano? Uhum. E aí a gente apostou o seguinte, ó, o time que ficar atrás é obrigado a doar 100 quilos de ração para uma ONG aqui, de Legal. dos animais e tal, e foi o que a gente fez, né? Eu tinha proposto outra coisa para ele, mas ele não aceitou. Mas daí ele falou, então vamos fazer o seguinte, vamos que a gente gosta em comum, né, da causa animal, se o Flamengo ficar atrás, você paga 100 quilos de ração, e se o Palmeiras ficar atrás, eu pago 100 quilos de ração aí para ajudar. Né? Então foi o que a gente fez aí para se divertir um pouco. Acho as situações como essa eu acho extremamente válidas, né? Você está utilizando do esporte para dar um retorno, um apoio a uma entidade que precisa de ajuda, né? Sim. E aí, como você fala, a causa animal, em casa a gente tem uma relação um pouco diferente, né? A minha esposa, ela adora gatos, eu tenho 4 gatos num apartamento, e todos gatos de rua, nenhum gato, né? Todos gatos de rua. Ela vai na rua, vê um gato na rua, leva para casa. Aí e vai levando para, enfim. Entendo, eu entendo, porque eu tenho 10 cachorros. Entendeu? Então, e aí, claro, guardadas as devidas proporções, são como filhos, né? Porque aí você tem que alimentar, quando estão doentes, você tem que levar no veterinário e tal. Exatamente. E tem um gastinho razoável, né? Com a alimentação. E daí só que eram animais que estavam machucados, foram atropelados e tal. Eu ajudei a resgate, e aí fui me apegando, eu ficava como lar temporário, e aí de repente fui me pegando. Eu cheguei a ter 22 cachorros em casa, Cristiano, que era um absurdo, né? Era um exagero. E aí, de comum acordo, né, com a minha esposa, olha, tem que se fazer um pouco aí que não tá dando, né? Aí acabei doando. A gente doa para as pessoas que a gente conhece, sabe, que cuidam bem, e eles estão muito bem até hoje. Eu tenho um gato lá em casa que tem um lar temporário já de 5 anos na minha casa. Foi um acordo que eu fiz com a minha filha e minha esposa. Ela falou, vamos pegar ele e vamos arrumar alguém para dar. Está 5 anos em casa. É bem assim mesmo. É bem assim. É desse jeito. Cristiano, antes da gente encerrar, tem um quadro aqui no nosso podcast que é Um Dia para Lembrar. E aí gostaria que, se você pudesse compartilhar para a gente um momento marcante da tua trajetória de esporte, que você sempre guarda aí com muito carinho, aí na tua área profissional ou como atleta. Conta para a gente um pouquinho aí esse Um Dia para Lembrar. Dentro da minha vida pessoal, um dia para lembrar é o nascimento da minha filha, né? Agora, na minha vida do esporte, um dia para lembrar vai estar relacionado à participação em Jogos Olímpicos. Eu acho que a corrida da tocha foi impactante, mas você ter a possibilidade de... o dia da abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e saber que o que vinha após isso, ali é como se fosse a virada de página, ó, começou a brincadeira agora, né? Ali a abertura dos Jogos Rio 2016, para mim, também ela, apesar de eu não poder estar pessoalmente, mas ter a possibilidade de poder saber que ali virava a página e todo o esforço que foi feito durante 2 anos de preparação para os Jogos e iria se materializar no dia seguinte, nas 2 instalações que estavam sob a minha gerência, ali eu posso dizer que foi um marco assim, importante na carreira. Mas existem outros vários. Quando eu fiz o concurso para começar a carreira na gestão do esporte, para mim é um marco. Quando eu fui convidado para ir para o Comitê Olímpico, para mim é um marco. Todos eles têm a sua relativa importância, né? São pontos assim dessa linha, né, dessa carreira esportiva. Quando eu voltei para o Estado em 2017, para mim foi um novo marco, essa retomada na gestão pública. Quando eu tive o convite para assumir a coordenação de esportes, ainda em 2017, depois o convite do Hélio, que eu acho que essa gestão agora do esporte no governo Ratinho Júnior, com o Hélio Virbisky à frente da superintendente, ela vai ter uma importância muito grande, que a gente só vai conseguir verificar isso daqui a alguns anos. Mas todo o investimento que está sendo feito na área de capacitação, na área de legislação,
na área de formatação de políticas públicas, isso só vai conseguir se verificar daqui a algum tempo. Né? E as alterações nos procedimentos que o Hélio fez na parte de gestão e de planejamento aqui também, antes a distribuição de material esportivo ela era aleatória, ela não tinha vinculação com projetos, né? E a partir de agora, a partir da gestão do Hélio, tudo isso mudou, não sai material mais esportivo daqui que não esteja vinculada a um chamamento público com apresentação de projetos, definindo muito claramente qual é o projeto que vai ser realizado, aonde vai ser realizado, quem é o profissional técnico responsável pelo projeto, o número de crianças ou de pessoas atendidas pelo projeto, quais os dias de realização do projeto. Então, hoje, a cara que está sendo dada para o esporte mudou muito, e eu acho que essa área de formação, pela primeira vez, formação de gestores esportivos com curso de pós-graduação, junto com a Universidade Estadual de Ponta Grossa, formação de cursos de extensão para não graduados com a Universidade de Ponta Grossa, também voltados à política pública. A segunda turma de gestão pública que vai ser agora aberta, acho que a partir de novembro, para iniciar em 2023, de gestão pública do esporte, principalmente para os novos gestores municipais, né, porque a primeira turma foi feita ainda com gestores da eleição passada. Então, os novos gestores vão ter possibilidade de participar desse novo curso com mais 300 vagas. Os cursos que estão sendo promovidos em parceria com a Universidade Estadual de Ponta Grossa, essa linha de atuação com a Universidade Federal do Paraná, começamos ali com o cadastramento dos municípios do Estado, a gente precisa entender o que existe no Estado. Conseguimos 100% dos municípios apresentando as respostas ao questionário. Isso é fundamental e é um agradecimento que a gente faz aos municípios do Estado. E agora nós vamos devolver isso para os municípios. A resposta de vocês é essa, porque isso vai ser um balizador para a construção das políticas públicas municipais, para a criação dos conselhos, para a criação dos fundos municipais de investimento ao esporte, enfim, tudo isso a gente só vai conseguir enxergar a importância do que está sendo feito agora, daqui a 4 ou 5 anos. Né? E talvez eu nem esteja mais aqui, a maioria das pessoas que estão hoje nem estarão mais aqui, mas terão deixado um legado extremamente importante. Né? O Betão está liderando essa questão do programa Esporte que Queremos, que é exatamente esse trabalho que nós só vamos conseguir enxergar daqui a alguns anos. Então, eu acho que esse legado aí vai ficar de forma muito marcante nessa gestão do governador Ratinho Júnior, com o Hélio Virbisky à frente da Superintendência Geral do Esporte. Cristiano, e onde a gente encontra o Cristiano? Nas redes sociais, além, lógico, fisicamente no trabalho, mas onde é possível ter contato com o Cristiano? Cara, eu tô no Facebook, eu tô no Instagram, eu sou ainda um dinossauro, né? Eu já tô com 57 anos. Minha filha tenta me falar de TikTok, eu não consigo nem entrar nesse negócio. Eu uso muito pouco Instagram, eu uso mais o Facebook, eu ponho muitas coisas relativas aqui ao trabalho, né? Ponho as coisas do meu pedal. No histórico é uma coisa que fica lá 24 horas e depois desaparece, né? As coisas que eu coloco mais são coisas relacionadas assim a questões de trabalho ou questões que eu vejo que possam impactar positivamente na sociedade, na comunidade, linhas de pensamento ou ações que a gente identifica que são muito bacanas e que são necessárias ser compartilhadas para provocar um pouquinho as pessoas a pensar um pouco diferente, né? Mais ou menos em cima disso. Bacana, bacana. Cristiano, então, eu gostaria muito de agradecer a você pela oportunidade de ter essa conversa bacana com você, foi bem esclarecedora, acho que foi muito interessante, né? Então, aqui, em nome do nosso Clube Xadrez Piraí, a gente agradece muito, e falar a verdade para você, é uma honra poder
fazer parte do seu círculo de amizades, digamos assim, que a gente possa conversar e trocar ideias da maneira respeitosa, que às vezes, como diz você, a gente nem sempre concorda em tudo, mas você colocar alguns pontos de maneira respeitosa, tentando melhorar, eu acho que é sempre válido, e você sempre deu essa abertura para a gente, e não só você, toda a galera aí da Secretaria de Esportes, todo mundo que eu tive contato, o Milico, o Vitão, o Betão, toda essa galera que eu sempre tive um convívio maior, quando eu estava na federação, hoje eu não faço mais parte da federação, mas sempre que eu entrei em contato com vocês ali para tirar alguma dúvida, vocês sempre nos atenderam muito bem, e então eu sou muito grato por isso e tal, acho que e sempre ouvir as pessoas que têm algo a dizer, como eu sempre falo, que no seu caso tem uma vivência esportiva aí que não é para qualquer um, né? Mas correu atrás, você não caiu de paraquedas, as coisas foram acontecendo, você foi se especializando, as coisas foram aparecendo na sua vida e você deu conta. Então, com certeza, aí você é um exemplo para os mais jovens aí, se espelhar, olha, esse cara aqui tem muito a contar, conversem com ele que vocês têm muito a aprender. É como eu me senti hoje, como eu me sinto quando eu converso com as pessoas que têm uma vivência, uma experiência de vida, que sempre possam compartilhar, porque eu sempre falo aqui para a galera aqui do xadrez que 2 coisas que você tem que compartilhar sempre, alegria e conhecimento. Então, é importante essa vivência, compartilhar conhecimento, porque ele tem que servir para encantar, né? E eu fico muito contente de poder ter tido essa oportunidade de conversar com você, e muito obrigado. Obrigado, Maurides. Eu acho que a recíproca é verdadeira, eu acho que, independente de divergências, né, eu acho que a gente cresce nesses momentos, né, a gente aprende nas divergências também, né? E sempre de forma muito respeitosa, que você falou. Né? Não é porque a pessoa... E aí a gente pega no que a gente vê hoje, no dia a dia, né, as pessoas e isso está muito enraizado, né, que pensam diferente, elas são tratadas como inimigas. Né? A gente vê famílias se separando, amigos deixando de falar com os outros em função de posições, principalmente posições políticas. Isso é muito ruim. As pessoas precisam aprender a conviver com as diferenças. E a gente cada vez tem mais uma sociedade com mais diferenças sendo afloradas. E se a gente não repensar esse modo de vida, a gente vai acabar vivendo em guetos isolados e sempre sendo reativos. No nosso dia a dia, ainda mais... dentro da função pública que a gente não pode ser reativo. A gente tem que ter muita ponderação, muito respeito com as pessoas que conversam com a gente, independente se a pessoa é uma pessoa com alto nível de conhecimento ou uma pessoa que está buscando as informações iniciais, que não tem ainda nenhum conhecimento. O respeito ele tem que ser o mesmo, a atenção ela tem que ser a mesma, e a gente espera aí estar... Né, até onde nós sigamos aí dentro da gestão pública, continuar com esse tipo de atenção e com esse tipo de atendimento que a gente sempre procurou dar a todas as pessoas que nos procuram aqui na Paraná Esporte ou até fora dela. É isso aí. Muito obrigado, Cristiano, e até uma próxima aí, quem sabe num evento presencial que a gente possa trocar umas ideias aí. Muito obrigado. Com certeza, forte abraço. Maurício. Isso aí, forte abraço. Muito obrigado. Forte abraço, obrigado pela oportunidade e pelo convite. Abraço. Xadrez Piraí, mais do que uma equipe, uma família.